Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam com saúde, estejam sobrevivendo física e mentalmente aí a essa pandemia. Nova realidade, a gente tendo que se adaptar. Claro, esperança é a última que morre. A gente fica na torcida aí para que a gente ainda possa aproveitar um finalzinho do semestre na sala de aula, trocando experiência com vocês. De qualquer maneira, a gente segue daqui de nossa casa, fique na casa de vocês, para que a gente possa sair o quanto antes, né? Vamos respeitar um pouco esse isolamento social, para que essa situação possa passar rápido e nós, de alguma maneira, consigamos sair fortalecidos. De cá tem o meu comprometimento de que a gente está fazendo tudo o que é possível, tudo que está ao nosso alcance para que possamos produzir um material de qualidade para vocês. Sei que não é um estúdio profissional, como alguns dos cursos que os estudantes de direito se habituaram a assistir, mas o conteúdo a gente preza por ele, vez por outra comete um equívoco, quando a gente vai lá e vê o erro, já avisei a vocês, aconteceu, agradeço inclusive aos estudantes que, professor, olha, tem uma informação errada lá no licenciamento, no prazo que a gente tem para renovar, eu fui lá, dei uma olhada, de fato tinha errado, foi algo, acho que, uma confusão com algum outro prazo, mesmo assim, muito obrigado pela participação de vocês, sigam aí, vão tirando as dúvidas, por favor, pessoal, não deixem acumular as dúvidas. A nossa V2 vai chegar mais cedo ou mais tarde, presencial ou à distância, e a gente tem muito conteúdo para tratar. Então, não deixem o conteúdo acumular. Estão assistindo, tem uma dúvida, anota, manda no WhatsApp, ou no grupo, ou em particular. Não quer atrapalhar a rotina do professor, enfim, não sei qual é o sentimento de vocês, mas não deixem de participar lá no grupo. Ah, professor, fico com vergonha de falar no grupo, fala no privado. Ah, professor, estava assistindo em um outro horário. Ok, deixa anotado lá no WhatsApp, não me atrapalha. Quando eu tiver uma oportunidade, eu respondo para você um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas eu tenho me empenhado para não deixar nenhum de vocês para trás, tudo bem? Agora, eu preciso também que vocês se esforcem. A aprovação no curso não vai ser por um milagre. A aprovação no curso ela vai acontecer por um resultado do esforço de vocês. Então, eu acho que é uma situação de mão dupla. O professor se esforça daqui, vocês fazem o trabalho daí, e aí a gente juntos conseguiremos. A gente não, né, professor? A gente vai conseguir resolver essa situação, passar com o mínimo de danos possível. Pessoal, vamos lá. Os slides eu já tinha compartilhado para vocês, não modifiquei nada do que foi postado lá no Aluno Online no comecinho do semestre. Podia apagar aqui aulas 18 e 19, mas estou mantendo da mesma maneira como os slides foram compartilhados com vocês. Então vamos lá. Embasamento legal da nossa aula de hoje. Professor, o que é que a gente vai falar hoje, professor? Crimes ambientais, meus amigos. A grande estrela da nossa aula de hoje é a Lei 9.605, que foi editada lá em 1998, que é praticamente um código penal criminal. É um código, eu gosto de fazer essa comparação, porque diferente de outras leis penais esparsas, que normalmente já vêm com a tipicidade dos crimes, a lei dos crimes ambientais ela tem uma parte geral, ela tem atenuantes específicas, agravantes específicas, um detalhe importantíssimo que é a possibilidade da aplicação de sanções de natureza penal para as pessoas jurídicas. Não estou adiantando, eu lembro a vocês que muito disso que eu já estou falando, principalmente da situação das pessoas jurídicas, nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º. Então, olha, nós temos uma previsão constitucional, não era só nos crimes ambientais, né? Lá na ordem, crimes contra a ordem tributária e financeira também seria viável, mas nós temos uma lei em sentido estrito, e eu lembro a vocês, não há crime, não há pena sem lei anterior, não é isso? Então olha aqui a nossa lei, que vai trazer a possibilidade da aplicação de sanções
penais as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Pessoal, é claro que, de uma maneira subsidiária, nós precisamos lembrar também do Decreto-Lei 2.848, que nós do direito conhecemos muito mais como Código Penal, e nós também vamos fazer uma breve menção à Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Lembro a vocês que tem uma parte dessa lei que trata, que reza sobre o processo penal, né? Naquelas situações de até 2 anos nos crimes comuns, que aqui no direito ambiental nós temos uma leve diferença. Mas vamos lá. Pessoal, teoria geral. Antes de ingressar no direito ambiental propriamente dito, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos uma aplicação do direito penal geral. Eu estou falando de direito penal aplicado ao direito ambiental, certo? Nisso, pessoal, nós temos alguns princípios que eu preciso lembrar a vocês. O primeiro deles é o chamado princípio da intervenção mínima do direito penal. Professor, o que é uma intervenção mínima do direito penal? Significa, meus amigos, a grosso modo, gostaria de citar aqui o professor Rogério Sanches, que o direito penal, ele é aquele troglodita, aquele fortão que avisou para os outros, olha, aquilo que dá para vocês resolverem, melhor que vocês resolvam, porque se eu me meter, o negócio vai ficar um pouco mais complicado. Para ser um pouco mais técnico, eu devo dizer a vocês que as sanções penais no nosso ordenamento jurídico são as mais graves. E por serem as mais graves, sempre que outro direito puder resolver a situação, melhor que ele haja. Deixe o direito penal para situações específicas. Ok. Então, o direito penal vai agir de maneira mínima na nossa sociedade, porque ele é grave demais. Mas esse princípio ele é subdividido em outros dois. O princípio da subsidiariedade, que tem muito a ver com isso que eu já falei para vocês. Olha, o direito penal ele vai agir quando os outros direitos sozinhos não conseguirem resolver a situação. Então vamos lá. Tem uma situação que o direito civil consiga resolver, sei lá, tinha um crime de adultério até bem pouco tempo atrás. Mas hoje na nossa sociedade entende-se que as repercussões civis à situação do adultério é mais do que o suficiente para resolver a situação. Ninguém mais, como diria também o professor Rogério Sanches, procuraria o Poder Judiciário para receber o famoso atestado de corno. Então, não haveria situações, desculpem as palavras de baixo calão. Mas ok. Então, quando os outros direitos sozinhos conseguirem resolver, o direito penal ele não vai agir, ele age de maneira subsidiária. Olha, me chamam quando vocês não conseguirem resolver. Ok, mas também nós temos a situação da fragmentariedade, princípio da fragmentariedade, meus amigos, que vai dizer que o direito penal não está preocupado com todas as situações da vida, não são todos os bens, todos os direitos que irão chamar a atenção do direito penal. O direito penal ele só vai ser acionado quando houver uma lesão ou risco de lesão, esse risco de lesão de uma maneira bem menos incisiva, a direitos ditos de grande importância, ou aqueles mais socialmente relevantes. E como que eu vou descobrir quais são os valores socialmente mais relevantes, professor? Nossa doutrina penalista, professor Bittencourt, professor Greco, o professor Rogério Sanches, eles vão dizer para a gente o seguinte, olha, vão ser valores sociais, bens, direitos resguardados pelo direito penal, aqueles enumerados pela nossa Constituição da República, que não deixa de ser uma escolha jurídica, nossa norma maior, nossa norma máxima, ok, mas também é uma decisão política. Então, o nosso legislador infraconstitucional, olhando para aquilo que foi determinado constitucionalmente, irá tomar as escolhas do que e como será protegido. Então, o direito penal, ele vai intervir minimamente na sociedade, ele vai intervir apenas naquelas situações onde outros direitos sozinhos não resolverem, sozinhos, professor, e
para proteger aqueles valores, bens, direitos mais relevantes para o nosso ordenamento. E aí, professor? Então, e aí que a própria Constituição vai dizer que a lei punirá qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Está lá no inciso 41 do artigo 5º da nossa Constituição. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Não é porque o direito penal ele vai dizer para os outros direitos, olha, não resolveram, agora eu entro, que ele vai afastar o que os outros já fizeram. Então, é importante lembrar isso para vocês, para dizer que a responsabilidade civil que a gente já estudou, a responsabilidade administrativa, que a gente já deu uma olhada também lá no licenciamento, lá no estudo de impacto ambiental, em outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente já falou aqui do direito administrativo, apesar de não ter sido explícito, isso aqui é direito administrativo, mas já falamos, ok. Essas responsabilidades, elas são complementares. E aí, quando eu falei do artigo 225, parágrafo 3º para vocês, ainda em sala presencial, falei para vocês da situação ali da multa de trânsito. Olha, alguém dirigindo embriagado em alta velocidade numa pista monitorada eletronicamente acabou atropelando, matando uma pessoa. Ok, o fato de ele pagar a multa não isenta o dever de indenizar a família do decujus. O pagamento da indenização civil à família pelos prejuízos que aconteceram, ok? Também não vão excluir a multa e não vão excluir a possível responsabilidade penal. Então, são responsabilidades complementares. William, não é bis in idem, não é estar punindo o sujeito pelo mesmo fato mais de uma vez? Pessoal, não é o mesmo direito. E cada uma dessas sanções, sejam elas de natureza civil, penal ou administrativa, elas têm um porquê diferente de existir. No direito civil, a gente fala das indenizações, é deixar sem dano. No direito administrativo, a gente tem ali o poder de fiscalização, o poder de polícia, a proteção do interesse social a mais do que o interesse privado. No direito penal, nós temos uma proteção com situações mais graves daqueles ditos direitos mais relevantes, ok? Então, todo esse ciclo, todo esse direito, ele é complementar e não constitui bis in idem, e os nossos tribunais superiores já têm decisões consolidadas nesse sentido. Então, não há que se falar em bis in idem aqui, são responsabilidades complementares, beleza? Antes de encerrar o nosso primeiro bloco, mantendo ali o nosso padrãozinho de 15 minutos, mais ou menos 15 minutos, nós temos ainda que falar do chamado princípio da legalidade. Pessoal, esse é um dos princípios mais importantes do direito penal, do direito como um todo. Lá a Carta Magna de 1215, uma das suas grandes inovações já foi tentar trazer uma situação ali, um embrião desse princípio da legalidade. Trazer o habeas corpus, por exemplo, no intuito de afastar arbitrariedades do poder público. Então, nesse sentido, para impedir que o gestor proteja os seus amigos e casse, persiga os seus desafetos, então nós temos que ter o direito penal, que é aquele mais grave, de uma maneira bem mais controlada. E esse controle será feito pelo próprio povo. Como, professor? O povo não está sendo controlado pelo direito penal? Como que o povo controla o direito penal? Controla a partir da escolha dos nossos legisladores. E é esse legislador quem vai criar os tipos penais. Pessoal, essa garantia ela é tão importante, mas ela é tão importante que mesmo a Constituição, ela não cria crimes, ela não comina penas. Nós podemos até falar em mandados constitucionais ou mandamentos constitucionais de criminalização, como, por exemplo, quando se fala em crime de terrorismo, em crimes hediondos, em crime de racismo. A Constituição diz, olha, isso aqui são situações que nós devemos abominar e devem se tornar crimes, se já não são. Devem ser combatidas. Mas a Constituição
não criou o crime. A Constituição não combinou penas. Quem vai fazer isso é a lei em sentido estrito, a lei ordinária em sentido estrito, meus amigos. Não há pena, não há crime sem prévia combinação legal. Por gentileza, nunca esqueçam disso. Recentemente, ano passado ainda, o STF inovou e criou ali o crime de homofobia, fazendo uma analogia, uma interpretação analógica com o crime de racismo. Eu sei que a causa merece respeito, eu sei que existe uma série de situações de discriminação às pessoas homoafetivas, mas com todo o respeito ao STF, com todo o respeito a todos os que são engajados nessa causa, é uma afronta a esse princípio. Traz um grande medo para todos nós, uma insegurança jurídica, porque é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário criando crimes, combinando penas. Então, temos que ter muito cuidado, temos que ser muito críticos, porque se isso vira moda, daqui a pouco a gente volta a uma inovação em pégios, a uma interpretação analógica, que tudo isso a gente aprende no direito penal, que não deveria acontecer. Então, vamos ter cuidado, vamos exigir os nossos direitos, os direitos, cada minoria os seus, escolham, lutem, tenham sua representatividade, se organizem, exijam do nosso poder legislativo a votação das normas, mas, por favor, vamos lembrar que não há crime, não há pena sem prévia combinação legal, e isso está na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 39. Pessoal, 17 minutos, vou parando por aqui, bebe uma água rápido e volta, que a gente ainda tem muita coisa a conversar sobre direito penal ambiental.